Fala concurseiros de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos aqui a mais um encontro, mais um bate-papo aqui sobre algum tópico para te ajudar aí na banca Quadrix. Eu fiquei um tempinho aí sem postar vídeos que eu estava terminando os outros cursos ali na plataforma e preparando sempre materiais aí para atender não só concursos, mas também vestibulares. Então estou de volta aqui, a gente retoma a sequência. Muitos de vocês mandaram mensagens, principalmente lá no Google Sala de Aula, no WhatsApp também, no Instagram. E aí eu agradeço demais o pessoal pedindo aí mais vídeos e pedindo aí, falando que o material estava sendo relevante para a preparação de vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu resolvi escolher um tópico até que foi pedido, né? Vocês pediram esse tópico depois que eu fiz a matriz SWOT, andaram pedindo também para falar dessa ferramenta aqui. Então eu vou colocar na tela para vocês. Hoje eu vou falar do Balance Scorecard, tá? Ou Balance Scorecard. Tá bom? Essa é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta de gestão estratégica, né? E até mesmo de gestão de processos, que ela pode aparecer em vários lugares da sua prova. É um dos assuntos. Tem alguns determinados temas ou ferramentas que qualquer tópico de administração, qualquer edital de administração, por mais que não apareça explícito, você tem que estudar porque é padrão. As bancas gostam de cobrar. A banca CESP, a banca Quadrix, elas gostam muito de determinadas ferramentas. E aí o BSC é uma delas. Você tem a matriz SWOT também, que é a leitura obrigatória. E isso muitas vezes não está explícito no seu edital, mas você tem que saber que isso está embutido ali em algum tema. BSC, por exemplo, pode cair na parte de planejamento, mas pode cair na parte de gestão de processo. Tá? Então, dependendo ali de como o examinador colocar a situação, ela pode aparecer em vários lugares, tá? Então, pessoal, o BSC, o que nós temos que saber do BSC, pessoal? O BSC vai ser uma ferramenta, então, nós temos aí que o BSC vai ser uma ferramenta, uma metodologia, um método, tá? Por que eu estou destacando isso, né? Ferramenta, metodologia, método. Porque vocês vão perceber que nas questões que a gente for resolver, a banca Quadrix, ela trabalha com essas nomenclaturas. Então, ela associa o BSC como uma ferramenta, ela associa o BSC como sendo uma metodologia e ela associa o BSC como sendo um método. Então, por isso que vocês têm que ficar de olho ali, porque qualquer um desses nomezinhos que aparecer está valendo para a gente e não tem problema, você pode marcar. Então, vai ser uma ferramenta que ela vai tentar traduzir a missão e a estratégia da organização. A organização ela vai colocar ali um planejamento, ela vai criar o seu planejamento estratégico, ela vai definir ali suas metas ali, e para atingir aquelas metas é necessário a gente mapear alguns indicadores para perceber o que precisa melhorar. E tradicionalmente, principalmente no meio privado, as organizações sempre se preocuparam muito em analisar os indicadores financeiros. E muitas vezes, para você atingir resultado nos indicadores financeiros, melhorar os indicadores financeiros, não basta só atuar ali nos indicadores financeiros, olhar a perspectiva financeira apenas. Às vezes, uma perspectiva ali de questão de treinamento de pessoal, um outro detalhe, a parte de capacitação, a parte de processo, ela pode interferir, ela pode potencializar a perspectiva financeira. Então, por isso que o BSC é uma ferramenta interessante de planejamento, né, de auxiliar no planejamento e conseguir atingir esses objetivos e metas, porque ele vai atuar justamente nas perspectivas não só financeiras, mas em outras perspectivas também, nas perspectivas não financeiras. E aí a gente tem que lembrar que o BSC, pessoal, ele vai possuir aqui quatro indicadores, tá? 4 perspectivas. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, o BSC, a gente tem que ficar de olho porque nós teremos aqui 4 perspectivas. A primeira perspectiva que nós temos é justamente a que eu falei, a financeira, tá? Que é a padrão, né? A financeira é a perspectiva aqui número 1, tá? Aí nós temos aqui em seguida a perspectiva de cliente, tá? Então aqui, ó, cliente ou clientes, ou pode ser aqui também mercado, tá? Mercado, ok? E nós temos também a outra perspectiva, que é a perspectiva dos processos internos. Então aqui, ó, processos internos, tá? E nós temos aqui a quarta perspectiva, que é a perspectiva de aprendizagem. Aprendizagem e crescimento, tá?
Então nós temos esses quatro indicadores, essas quatro perspectivas. O que você, concurseiro, tem que ficar esperto quando for fazer uma prova que vai cair o BSC? Você tem que ficar esperto, pessoal, que cada indicador desse, cada perspectiva dessa, ela vai atuar, ela vai esclarecer mais ou menos o que a gente vai ter que atuar, o que a gente vai ter que melhorar dentro da organização. Então, a gente tem que ficar de olho nas características de cada elemento desse, ou seja, cada pedacinho desse aqui vai ter um tópico que você vai ter que memorizar, porque a prova ela vai cobrar a perspectiva e quais são os exemplos e qual é o detalhamento daquela perspectiva. Então eu vou mudar aqui de cor aqui para vocês, colocar uma cor diferente aqui, vamos pôr aqui uma azul, tá? Na perspectiva, por exemplo, financeira, pessoal, perspectiva financeira, nós vamos estar falando aqui do faturamento, né? Faturamento, tá? Eu posso falar também da questão do lucro, né? Do lucro. Posso estar falando aqui também, por exemplo, vamos usar um outro termo equivalente, né? A receita, equivalente, né? Receita. Então, essa perspectiva é a perspectiva financeira do BSC. Aí nós temos aqui a parte de cliente, tá? Então, na perspectiva aqui cliente, o que a gente tem? Por exemplo, no caso aqui cliente e mercado, se for do mercado, seria participação no mercado, né, da empresa. Então, participação no mercado, tá? Mercado. Mas vocês vão ver que vai aparecer mais a questão voltada para o cliente mesmo. Então, seria a questão de conquistar novos clientes, a satisfação. Então, vou colocar aqui, ó, novos clientes, a questão da retenção de clientes, né? Então, reter clientes, mas segurar os clientes ali dentro da organização. A gente tem também a questão da satisfação desses clientes, que é uma das maneiras de segurar, então. Satisfação, tá? Isso aqui vai estar atrelado à perspectiva clientes. Então, veja que nós temos tópicos, temas ali, né? Tópicos associados a cada indicador desse. É isso que a banca vai cobrar de vocês. Ela vai falar, por exemplo, que satisfação é uma perspectiva atrelada ali ao indicador financeiro, tá? Então aí você já sabe que não vai ser, que não é, então que a gente tem que observar outras coisas. Então aqui, novos clientes, né, que seria a captação de clientes, reter clientes, a questão de melhorar a interação com o cliente, né? Aí a gente vem para os processos internos, tá, pessoal? Processos internos, o que nós temos aqui? O próprio nome já diz. São processos aqui a parte interna da organização, na questão de observar o que pode ser feito nos procedimentos organizacionais. Então, aqui é ajustar, verificar quais procedimentos organizacionais a empresa vai precisar atuar para melhorar, para atingir aquele objetivo que ela almejou lá no planejamento estratégico. Ou para atingir aquele lucro, aquele aumento do faturamento que ela está buscando. Então aqui, ó, são procedimentos organizacionais, tá? Procedimentos organizacionais. Que esses procedimentos, pessoal, pode incluir a questão da inovação nos processos, tá? Inovação nos processos. Deixa eu só apagar aqui para fazer uma letrinha um pouco melhor para vocês. Então vamos lá. Aqui, ó. Inovação, tá? Mas essa inovação é inovação nos processos, nas ferramentas, né? A questão de olhar a produção, o processo de produção, né? Produção. A questão também da qualidade, tá? Qualidade dos produtos, qualidade, a velocidade de produção, volume de produção, capacidade de produção, né? A distribuição, pós-venda, tudo isso vai entrar aqui, tá bom? E aí nós temos a questão de aprendizagem e crescimento. Esse aqui é talvez o mais fácil da gente perceber, né? Porque isso aqui vai estar associado à gestão de pessoas, à motivação. Isso aqui vai estar associado também à parte interna, aos colaboradores da organização. Então aqui, pessoal, vai estar muito atrelado à questão da captação, tá? Captação de colaboradores aí, né, com habilidades e competências alinhadas à organização, e a questão da formação, né?
da formação, da capacitação dos colaboradores, certo? Aqui vai estar associado a motivação dos funcionários, dos colaboradores, tá? A questão da liderança também, aquela parte de gestão de pessoas, ela está praticamente aqui, tá? Liderança, a gente tem a questão do clima organizacional, né? Melhorar o clima, a questão do cultura, clima organizacional. Então, assim, enfim, está associado aqui a pessoas, tá? Vai estar associado a pessoas, aqui são os colaboradores, os funcionários, tá? Funcionários, ok? Funcionários, ficou horrível essa letra aqui, mas está valendo. Funcionários. Então aqui, pessoal, vocês olhando aqui, é isso que vocês têm que gravar principalmente, porque aí a banca vai falar, no BSC, lá nos processos internos, a gente vai estar olhando a motivação dos funcionários. Não, o processo interno vai estar associado ao procedimento organizacional, no processo de produção ali, né, na execução do trabalho, né? E um outro detalhe, pessoal, algumas questões vão perguntar se essas ferramentas, se o BSC, ele se aplica somente ao tático, ao operacional, ao planejamento, né, estratégico somente. Na verdade, aqui, pessoal, esses indicadores, eles vão passear por toda a pirâmide, tá? Toda aquela pirâmide lá que a gente já sabe, ó, do planejamento estratégico, no tático, no operacional. Ou seja, todos os setores, todo mundo tem que estar envolvido, porque isso aqui vai materializar, vai colaborar, essa ferramenta vai colaborar para que a gente tenha uma visão e que os colaboradores visualizem o que deve ser feito para atingir aqueles objetivos lá colocados, né, para alcançar aquelas metas ali indicadas no planejamento estratégico. Então não adianta, todos os setores, não adianta só o estratégico, só o tático estar alinhado aqui nos indicadores do planejamento estratégico. Todos os setores têm que estar envolvidos, todos os setores têm que estar atrelados aqui, senão não funciona. Então, desde do operacional até o estratégico, todo mundo tem que enxergar, e esses indicadores, essas perspectivas aqui, elas vão passear por toda a pirâmide, estratégico, tático e operacional. Então, não é só operacional, não é só tático, BSC não é só estratégico. Tá? Por mais que seja uma ferramenta ali do planejamento estratégico, né, que colabora ali no planejamento, na estratégia da organização, ela não está fixada somente ali, tá? E uma outra coisa interessante, pessoal, em relação à hierarquia, de qual olhar primeiro, né, de qual observar, normalmente nós temos aqui um olhar de baixo para cima, tá? Então, normalmente nós teremos esse sentido aqui, ó, de baixo para cima. Ou seja, o financeiro, ele vai ser uma consequência, tá? Esse processo aqui, esse indicador financeiro, ele vai ser uma consequência lá de baixo. Se eu tenho os colaboradores motivados, eles vão trabalhar melhor nos processos, eles vão executar melhor os processos organizacionais, eles vão pensar melhor, vão ter novas ideias, né? Vão colaborar para a inovação. Então, se eu tenho a aprendizagem acontecendo, se eu tenho colaboradores capacitados, motivados, preparados, eles vão realizar um processo melhor, o processo interno vai funcionar melhor. E isso, consequentemente, vai impactar lá fora, vai impactar no mercado, vai impactar na captação de novos clientes, na manutenção dos clientes que já estão conosco. Isso vai trazer satisfação para o cliente. Então, veja que uma coisa está associada à outra. Isso aqui, pessoal, vai estar numa relação que a gente chama na relação de causa e efeito. O BSC ele vai colaborar nessa relação de causa e efeito porque as coisas estão conectadas, ou seja, a aprendizagem e crescimento vai estar conectado com o processo interno vai estar conectado aqui com o cliente e cliente vai estar conectado com o financeiro porque uma coisa vai levando na outra, tá? Então veja que interessante, existe essa relação de causa e efeito, o BSC possibilita essa relação de causa e efeito, tá? Então veja que tudo isso que eu resumi aqui com vocês
tudo isso que eu relembrei aqui com vocês é o que vocês têm que levar para a prova, é isso que vai fazer diferença na hora que vocês estiverem resolvendo as questões e vocês vão ver que é isso aqui que a gente tem que levar, porque é isso que vai cair na prova de vocês, tá bom? Então nós temos as perspectivas financeiras, o cliente, processo interno, aprendizagem e crescimento, tá? E aí, pessoal, além disso, no BSC, nós temos aí a questão do mapa estratégico, dos objetivos estratégicos, né, e dos indicadores e meta. Quando você mapeia, quando você cria uma tabela com tudo isso, por exemplo, vamos olhar o financeiro da empresa, o que que eu quero, qual é o meu objetivo ali, né? E o que que eu vou ter que... qual é o meu indicador, qual que é a minha meta? Então, quando eu preencho a tabela ali, colocando nas colunas, né? Financeiro, é isso, isso e isso, temos que melhorar isso. Cliente, é isso, isso e isso, temos que fazer tal coisa. Isso, de certa forma, vai ser o mapa, vai ser esse desenho, né? Vai ser esse desenho aí que a gente precisa, tá? Para atingir lá os objetivos. Perceba também, pessoal, uma outra coisa. Aqui nós temos essa estrutura do BSC, mas essa estrutura do BSC, ela não é rígida. Cada organização, ela pode moldar, ela pode se inspirar nessa estrutura, nessa nomenclatura desses indicadores e ela pode adaptar os indicadores para a sua realidade. Então, vai ter questão de prova que vai perguntar assim para você, ou vai afirmar para você que o BSC ele só acontece no contexto privado e que não é possível transpor para o setor público. Muito pelo contrário, essas ferramentas todas da administração, a gente sabe que todas elas já vêm sendo há muito tempo aplicadas no setor público. Lógico que muitas vezes não dá para você aplicar 100%, ou seja, sem mexer, sem fazer adaptações. Porque, na verdade, quando você tem uma perspectiva como essa aqui, que é a financeira, na rede privada, na instituição privada, no setor público você não tem essa preocupação com o lucro, com o faturamento. Você vai ter a preocupação com prestar um bom serviço para o público, né, para a sociedade. Então veja que esse é o primeiro a sair, né? Esse aqui já seria um dos primeiros a mudar a ótica. Então, esses dois de cima são os mais que normalmente a gente mais vai fazer adaptação ali para o setor público, né? Porque o cliente ali, na verdade, é a sociedade, né? Os de baixo, que é processo interno e aprendizagem e crescimento, esse até que sim, esse até que a gente consegue manter mais ou menos, porque isso se aplica tanto no contexto público quanto no contexto privado. Mas os dois de cima, por exemplo, são dois que precisa adaptar quando você leva para o setor público. Tá certo? Então o BSC, ele não é somente para o setor privado, ele pode ser aplicável no setor público, mas você dificilmente vai conseguir fazer essa aplicação, essa adaptação, né, essa transposição do jeitinho que ele é. Você vai ter que adaptar esses indicadores, essas perspectivas, tá? Elas têm que ser adaptadas. E se vocês observarem, as duas de cima, elas estão mais num contexto externo à organização, né? E os dois de baixo estão num contexto mais interno, tá? Então isso aqui é importante pra gente, tá joia? Então eu separei aqui algumas questões para vocês, pra gente, todo mundo aqui, ó, eu, vocês aqui, a gente juntos vamos resolver algumas questões aqui para vocês perceberem que o BSC é muito tranquilo, tá? Então eu vou jogar na tela aqui, vou abrir para vocês a primeira questão, tá? Vocês vão ver que cai muita questão de BSC, a banca ela cobra, principalmente recentemente, vocês vão ver muita questão de 2020. As questões que eu vou resolver aqui, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso Google Sala de Aula, lá onde eu estou postando os materiais das nossas aulas. Então lá, gratuitamente, você tem acesso. Eu vou disponibilizar essa bateria de questões, eu tirei lá do Tec Concurso, vou disponibilizar essa listinha de exercício lá para vocês, lá dentro do nosso Google Sala de Aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você que me assiste agora tenha acesso a essa lista de exercícios. Lá nós temos mais ou menos umas 30 questões, se eu não estiver enganado, separei ali acho que umas 30, para a gente então dar esse start aqui no estudo e você fazer essa revisão e gabaritar as questões da sua prova e depois você voltar aqui e me falar que deu tudo certo, tá bom? Então, na tela para vocês aqui, a primeira questão, então, ela vai falar bem assim, ó. No Balance Scorecard, a perspectiva de processos internos inclui indicadores e medidas como satisfação. Então, perceba, ó, indicadores e medidas
Então ele colocou aqui, ó, medidas como satisfação, participação no mercado, tendências, retenção de clientes e aquisição de clientes potenciais. Então veja que ele trouxe aqui as características, tá? Ele trouxe aqui, eu coloquei para vocês aqui de vermelho as características. Eu vou grifar agora aqui de quem ele está falando, né? De quem ele está falando? Ele está falando aqui dos processos internos, ó. Ele colocou aqui que os processos internos têm como exemplos ali, né? Tem como indicadores, né? Satisfação, participação no mercado, tendência, retenção de cliente, aquisição de clientes potenciais. Pessoal, dava para matar a questão só pelo que ele já começou a falar para a gente, né? Porque veja que ele falou de cliente aqui, falou de cliente de novo aqui, né? Então, na verdade, pessoal, o item está errado, porque o que ele está falando para nós aqui é da perspectiva lá de clientes. Isso aqui não é a perspectiva de processos internos. Veja lá, ó, no nosso esquema, ó, processos internos, inovação, produção, qualidade, né? Cliente, participação no mercado, novos clientes, reter clientes, satisfação. Isso é cliente, né, pessoal? Não é processo interno. Então veja como os caras estão fazendo aqui, né? Então eles tentam nos enganar. O examinador ele tenta puxar a perspectiva e trazer o indicador da perspectiva. Então você tem que memorizar cada perspectiva e os indicadores, mais ou menos, os exemplos de indicadores que nós temos ali. Então, pessoal, esse item aqui, ó, ele está errado, né? Ele está errado porque, na verdade, não são processos internos aqui. A perspectiva aqui é clientes, tá? Clientes seria o correto, beleza? Viu como BSC é tranquilo? BSC é super tranquilo e aqui comigo, com certeza, vai ficar muito mais tranquilo para você. Ou seja, eu vou tentar trazer da maneira mais simples possível para que você consiga entender, tá bom? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Deixa eu jogar aqui, ó. Próximo item aqui, ó. Pessoal, a gestão, ele colocou aqui, né? A gestão de desempenho é um processo, né? Tal. Essa parte aqui não importa, eu vou ler logo o comando do item. O BSC é uma ferramenta de planejamento estratégico, né? Então ele trouxe aqui, ó, que é uma ferramenta de planejamento estratégico. Deixa eu mudar de cor aqui. Ferramenta de planejamento estratégico. Beleza? Ferramenta de planejamento estratégico, que também pode ser utilizada para avaliar o desempenho de unidades de negócio. Então, pode ser utilizada para avaliar o desempenho de unidades de negócio, de equipes ou indivíduos. E aí, pessoal, o BSC é uma ferramenta de planejamento estratégico? Sim, né? Que também pode ser utilizada para avaliar o desempenho das unidades de negócio, equipes ou indivíduos? Sim, né, pessoal? Com certeza, tá? Aqui, quando você olha principalmente para os dois indicadores, as duas perspectivas de baixo, elas estão olhando bem para esse processo de produção, esse processo de trabalho, mas o último, por exemplo, ele tá na perspectiva da gestão de pessoas, né? Ele está muito atrelado a essa questão de capacitação, de motivação, de liderança, de clima, de cultura organizacional, né? De pessoas, de colaboradores, de funcionários. Então, o BSC, ele também, uma das suas perspectivas, pelo menos uma, ela tem um olhar nesse sentido, tá? Então, quando ele fala que é uma ferramenta de planejamento estratégico, tá ok, que pode ser utilizada para avaliar o desempenho da equipe de negócio, ou seja, você mapeia, né? Você avalia como é que tá e ali propõe as alterações, visualiza aonde você quer chegar, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Lembrando que eu falei para vocês que a base da nossa pirâmide aqui é a aprendizagem e crescimento, ou seja, tudo parte da aprendizagem e crescimento, da capacitação, da motivação, né, do clima, da cultura, da inovação. Aqui dentro pode ter inovação também, né? Então tudo isso entra aqui dentro, né? A competência, tecnologia também, aplicar tecnologia aqui também, não só lá no processo de interno. Então a base é aqui, quando eu melhoro aqui, eu melhoro de cima, que melhora o próximo, que melhora o próximo, né? Então é mais ou menos isso aí. Logo, o item nosso lá, pessoal, o item nosso aqui, ó, ele tá certo, tá? O item, então, está correto, ok? Ele está certo, BSC pode sim, entra aqui nessa questão, tá bom?
Então, beleza. O próximo aí, pessoal, terceiro. O 3 aí, o 3 aqui, pessoal, ó, no BSC, a perspectiva dos processos internos. Então, ele está falando aqui da perspectiva dos processos internos. Deixa eu colocar aqui. Ele está falando de processos internos. Olha o tanto que a banca cobra processos internos, né? Aquela primeira questão foi de processos internos, ó, Conselho Federal de Odontologia. Aí ela veio com processos internos em outra prova também. Então veja que ela adora processos internos, né? E aí ela falou bem assim, nos processos internos, a gente analisa o negócio do ponto de vista dos clientes, inclui os indicadores e medidas de satisfação, participação no mercado, tendência e posicionamento no mercado. E aí, pessoal, o que vocês acham, né? O item tá certo ou tá errado? Olha mais uma vez ele falando aqui pra gente, ó, de clientes, né? Aí, satisfação, participação no mercado, posicionamento no mercado, né? Então, o que ele tá falando aqui, né? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Olha aqui, ó. Quando ele fala participação no mercado, cliente, reter cliente, satisfação, pessoal, ele está falando da perspectiva cliente-mercado, tá? A maioria das vezes vai aparecer cliente. É a segunda vez que a banca troca, coloca como processo interno característica lá da perspectiva de clientes, né? Então aqui, pessoal, não é processo interno, certo? Aqui é a perspectiva clientes, tá? Que é a perspectiva cliente. Não é processo interno, não tem nada a ver aqui, né? Então, logo esse item aqui, ó, ele está errado, beleza, pessoal? E aí, vocês estão pegando, estão conseguindo perceber? Posta aqui, né? Escreve aqui no chat, escreve nos comentários para saber se vocês estão gostando, se está bacana, se vocês estão conseguindo entender, se a gente está conseguindo desmistificar para você o BSC e mostrar na prática como as bancas cobram. Aqui a gente está trabalhando com a banca Quadrix, mas se fosse a banca CESP seria a mesma coisa, a mesma lógica, muito parecido o estilo de cobrança, tá? Então bora para mais um? Vamos ver se tem mais um aqui. Ó, tem mais um. Então vamos lá, pessoal. Aqui, o que nós temos? O 4, né? O 4 fala bem assim, ó. Uma metodologia que pode ser utilizada na elaboração do planejamento estratégico é o BSC, que estabelece indicadores de desempenho e permite acompanhar a implantação da estratégia da organização. Então aqui ele já está buscando mais uma parte conceitual, uma parte aqui que ele quer saber do papel do BSC na organização. Então ele fala que é uma metodologia, eu falei para vocês que sim, pode ser utilizada na elaboração do planejamento estratégico, sim, porque ela auxilia, né? E ela ajuda a monitorar depois, né? Que estabelece indicadores, sim, são os indicadores, nós temos as perspectivas lá de desempenho e permite acompanhar a implantação da estratégia da organização. Certinho, tá, pessoal? Esse item, ele está trazendo para a gente o papel do BSC. O papel do BSC é justamente isso. É uma ferramenta, é uma metodologia, é um método, é uma ferramenta que traduz a missão e a estratégia das organizações, é um conjunto abrangente de medidas de desempenho, tá? Que serve para avaliar a gestão estratégica, tá? Avaliar, tá junto ali, né? Serve de base para esse sistema de mapear ali nesse processo de gestão estratégica. Então, é basicamente isso mesmo, tá? Tudo que ele colocou aqui pra gente não tem nenhuma incoerência. Então, o BSC, pessoal, ele é muito importante nessa questão do desempenho, tá? De mapear o desempenho, tá? Então, cuidado aqui que ele, às vezes muita gente olhou aqui, né? Falou, nossa, mas desempenho, né? Eu falei no começo da aula para vocês que às vezes isso aqui pode aparecer na gestão de processo, mas na parte de gestão de desempenho também, pode aparecer em vários lugares o BSC aqui, porque ela é essa ferramenta, né? Que nos auxilia a mapear ali e dali a gente conseguir visualizar quais ações devemos tomar para alinhar todo mundo
naqueles objetivos, nas metas traçadas, né, para atingir ali os objetivos, né? Então não basta a gente criar os objetivos lá no planejamento estratégico, visualizar onde a empresa quer chegar, sendo que na hora de executar a gente não consegue. Então essa aqui é uma ferramenta que ela nos auxilia nessa execução, né? E ela possibilita a gente conferir ali como é que está a execução e o que a gente tem que fazer para atingir aquele grande objetivo ali que a organização se propôs, tá bom? Então é isso, pessoal. É nesse sentido, eu separei essas 4 questõezinhas aqui para vocês, justamente para que vocês percebam que o BSC é tranquilo. Vocês vão perceber lá na bateria de questões que a gente colocou lá, pelas questões que a gente vai perceber que a banca cobrou, é basicamente isso aqui que a gente precisa captar, aquele resuminho lá do início da página lá, ele já é a nossa ferramenta principal ali para responder as questões da banca, tá bom? Eu provavelmente vou gravar mais uns 2 vídeos, 1 ou 2 vídeos para resolver o máximo dessas questões lá, mas eu acho que com essas 4 questões que nós fizemos aqui, isso já é um destaque bacana, já é um pontapé inicial para você conseguir perceber como é que funciona o BSC, revisar aqui comigo, né, e ter sucesso lá na prova e gabaritar as questões de administração geral, tá bom? Então, seja bem-vindo quem está vindo aqui no canal pela primeira vez, quem está me conhecendo pela primeira vez, eu sou o professor Vinícius Elias, esse é um canal que trabalha não só com concursos, mas também com vestibulares, e aqui a gente tenta atuar colaborando com vocês aqui na preparação, tá certo? Se você não está inscrito ainda, se inscreva aqui no canal e passa a nos seguir aí, tem uma porrada de vídeos. Se você está estudando para a banca Quadrix, tem muitas playlists dessa banca aqui, que é a nossa especialidade, e a gente vai também tentando abrir para as outras bancas para tentar contemplar e ajudar mais gente ainda, tá bom? Valeu, gente, sucesso para vocês e até mais!